Essa pessoa da foto aí sou eu. Me chamo César, tenho 40 anos, sou casado, residente aqui em Curitiba, Paraná. E através deste programa eu resolvo ajudar a colaborar com essa comunidade que tanto sofre, que é a comunidade da insônia. Mas antes de eu partir necessariamente para as aulas, eu quero contar um pouco da minha história aqui. Como que eu cheguei a montar esse programa com essa finalidade. Eu tenho uma história com a insônia e ela é uma história bem pesada. Eu vou fazer até mesmo um resumo, porque senão esse vídeo fica muito comprido. Mais ou menos ali por 2014, ou seja, eu estou gravando essa videoaula em 2024, 10 anos atrás, eu estava num primeiro casamento que eu tive e eu percebi que algumas noites eu passava em claro. Até então, há 10 anos atrás, eu nem saquei o que era insônia. Eu nunca conversei com as pessoas sobre o que era insônia. E eu comecei a passar noites em claros, eu comecei a não conseguir cochilar mais durante o dia. E eu não percebi, mas a água foi subindo, 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 até que bateu e ficou por aqui no meu pescoço. Numa noite dessas aí, eu tive uma alucinação. Aí me acionou um gatilho. Eu precisava buscar ajuda. Eu fui até o médico, né? E o médico, eu lembro na época, ele fez pouco caso na realidade, né? Eles pensam que a insônia é algo que a pessoa simplesmente tá com alguma coisa na cabeça e ela não consegue dormir. E eu tomei aquilo como verdade até. Naquela época, o médico receitou para mim uma medicação natural. Inclusive tinha um cheiro de erva e eu não consigo lembrar o nome. Mas era uma medicação que você comprava em qualquer esquina. E eu tomei aquela medicação e natural, né? E óbvio, não funcionou. Não funcionou e aí foi mais uma noite sem dormir. E aí eu, naquela intenção de fazer o que o médico pediu, eu falei, não, vou dar um tempo para esse remédio aqui fazer efeito no meu organismo, né? Terceira noite não dormi, quarta noite não dormi. Aí o que acontece? Aí eu comecei a ver alucinação de novo. Aí eu comecei a passar mal. Eu via rios no quarto, assim, sabe? Ou até mesmo na sala, vultos. Então eu pensava assim, meu Deus do céu, né? Isso aí não é normal. Eu voltei no mesmo médico, contei a história pra ele e ele disse, não, César, é porque você não consegue dormir de fato mesmo. Então a tua cabeça não para, então ela cria essas ilusões. Aí eu, né, instruído pelo tal dito cujo médico lá, continuei com o remédio. E aí de cansaço físico e mental eu conseguia dormir, por exemplo, assim, 1 hora por noite. Então aquilo foi se acumulando de uma maneira que simplesmente eu perdi o controle. Eu perdi o controle, tanto que eu parei de ir trabalhar, só para vocês terem o nível da insônia que eu cheguei. Aí, nesse meio tempo, entre dorme e não dorme, dorme e não dorme, começou a afetar a minha vida pessoal. O meu casamento já não estava legal. E a pessoa, na época que estava comigo, ela não percebeu isso. E ela começou a achar que eu estava até pior como marido. E de fato a gente fica chato demais. Uma pessoa com insônia, ela não tem uma vida comum, não tem uma vida feliz, não tem uma vida natural. E essa pessoa, na época, ela me deixou. A gente teve uma discussão, né? E eu na intenção de explicar o que estava acontecendo para ela, mas a pessoa, simplesmente ela já estava fechada. Enfim, reuniu um monte de problema, né? E essa pessoa me deixou. E aí eu caí no fundo do poço. Posso dizer assim, porque eu não queria, né, esse término há 10 anos atrás, naquela época. Hoje eu já sou reconstruído, tenho outra família, enfim, eu toquei a minha vida. Mas a partir de agora eu quero dizer pra você como que eu toquei a minha vida. Então eu passei por maus bocados. A insônia me trouxe um divórcio, a insônia me trouxe depressão e a insônia me trouxe desemprego. Foi tudo dentro do mesmo ano. Só pra vocês entenderem o nível. Então eu fui até o fundo do poço. E nesse fundo do poço é que eu comecei a dar um basta. Eu lembro na época que eu fiz uma consulta com um segundo médico. Nessa altura eu já estava descrente de médico. Eu já não acreditava, mas eu precisava de alguma coisa para voltar a dormir, para ter um pouco de sanidade mental. E o médico, ele me deu um medicamento muito pesado, que eu creio que é o Zolpidem. Gente, ali eu comecei o fundo do poço e eu comecei a cavar mais ainda. O remédio simplesmente ele me fazia apagar. Você pode pensar assim, nossa, que maravilhoso. Se você nunca usou esse tipo de remédio, nunca use na tua vida. Só que no outro dia eu acordava totalmente fora de mim. Totalmente apagado, eu estava desempregado. Na verdade, eu esqueci de mencionar, eu larguei o emprego, eu não conseguia ir mais trabalhar. Eu não tinha sanidade suficiente para poder ir trabalhar.
E eu tava sem emprego, tava morando de favor na casa de um amigo meu. E esse amigo percebeu que eu tava mal. E esse cara me deu a maior força do mundo, nunca mais vou esquecer, mano. Olha, Deus me colocou esse amigo no meu caminho e eu até me emociono pra falar com ele, dele. Enfim, eu comecei a ver que o problema não era eu. Eu caí em si numa tarde e ele falou: César, esse problema não é teu, César. Esse problema é isso que você tá passando é uma consequência de algumas coisas. Você tem que procurar saber o que tá ocasionando essas coisas. Aí eu caí na real e eu entendi que a insônia é que me causou tudo isso. E a partir daquele 2014 para 2015 eu comecei a minha saga em saber, em pesquisar, em conhecer tudo que girava em torno da insônia. E eu cheguei nesse produto aqui, porque tudo que vocês possam imaginar, eu testei. Eu fiz uso, né? Eu fui um cobaia, né? Tanto na mão da medicina quanto na mão de tratamentos alternativos. E sendo cobaia, eu posso dizer para vocês, eu não quero que vocês passem por tudo que eu passei. Por isso eu trouxe o programa mais eficaz, eu creio que do Brasil ou da história. E um método que você possa fazer, ok? Sem situações mirabolantes, sem remédio. E eu cheguei até aqui. E neste tempo, eu fui criando esse guia. Esse guia aqui, ó. Tá? Que eu mostrei pra vocês ali no primeiro vídeo. Esse guia, eu fui parametrizando eles dentro do que serve e não serve. E isso não é dependendo da pessoa, não é. É um guia eficaz para todo ser humano que passa por dificuldade de dormir, dificuldade de adormecer, insônia pesada ou insônia leve. Então todas as etapas, né, daquilo que te prejudica como sono, né? E hoje eu não posso nem dizer, aliás, a minha vida já é um testemunho de tudo, né? Eu mudei completamente. Depois que eu inseri o Insônia Tem Cura na minha vida, depois que eu de fato entendi que isso aqui é a cura da insônia, eu percebi que eu podia replicar para mais pessoas. E hoje eu tenho uma família maravilhosa, sou casado de novo, tenho um filho maravilhoso. Hoje eu posso deitar no chão se eu quiser e dormir. Eu tenho essa facilidade tamanha, porque o meu cérebro acostumou com o programa Insônia Tem Cura. Então eu fiz daquele problema, eu resolvi e trouxe uma solução para você aí que está me assistindo. Tá ok? Vamos lá para o próximo vídeo?